Oi gente, tudo bem? Aqui é o Física com Café e eu tenho uma grande novidade hoje para vocês. Estou com um grande amigo meu aqui que veio para Brasília só para falar para a gente sobre como você pode pegar esses jogos de tabuleiro e aplicar no aprimoramento do seu conhecimento. Na física, na química, na biologia. Esse é o professor Marcelão de Química, com quem eu tenho um grande orgulho de dividir essa mesa de bate-papo agora. Marcelão, seja bem-vindo. E como que isso aqui mexe na nossa vida, na vida do estudante e no dia a dia? É um prazer enorme estar aqui, né? Você é um irmão, um cara muito querido. Frequentamos muitas mesas independentes, ainda não de jogos, né? Mas vamos começar. Ainda não arrisquei. E a ideia é isso, né? Bater um papo e falar um pouquinho sobre esses jogos, né? Esse jogo aqui, o Master, é um jogo que você conheceu. É da minha época. Projetou um pouquinho antes, né? Mas é por aí. Então, idos de 90, o pessoal jogava, e esse aqui é o jogo que mais poderia ser, assim, chamado de, pô, esse jogo vai aprender alguma coisa. Porque tinha pergunta de ciência, de história, de geografia, mas é aquela coisa maçante que é, qual é o nome do... Tá, mas não era um jogo de tabuleiro. Era um jogo de tabuleiro. Um jogo de tabuleiro, só que, como tinha esse gradiente, vamos dizer assim, de pergunta, de conhecimento geral, as pessoas colocavam isso como mais adulto, né? Então, uma mesa de adultos ali, na época a gente era criança, né? Eu tinha uns 12, o pessoal de 20, 30, já tá falando quando reunia, jogava aí, né? Então, eu tinha 15, você já tinha os seus 30, você podia jogar isso aqui na época. Mas a diferença é essa mesmo, né? E aí, com o passar do tempo, agora não. Agora você tem uma gama de jogos que eles trazem tudo que você imaginar. Aqui no nosso redor tem todo o tema que você imaginar, para qualquer faixa etária, e aí é onde a gente entra, né? Filtrando os conhecimentos que a gente usa na sala de aula, pegando um joguinho e colocando, transformando aquela coisa, uma experiência diferente, né? No lúdico, para a gente aproveitar. Uma coisa que me deixa curioso, porque hoje eu tenho o prazer de estar aqui na Ludoteca da Asa Sul. Uma das casas de jogo, boas casas de jogo de Brasília. E eu vou dizer mais, a gente está muito acostumado hoje ao jogo eletrônico. Sim. Celular, né, o próprio tablet, computador. Os jogos eletrônicos, tá? Campeonatos mundiais, prêmios de dinheiro. E como atrair para isso aqui? Que é um jogo que você tem todo um tempo de montar, de fazer, não é simplesmente abrir o celular e fazer. Você tem que pegar isso aqui, você tem que abrir, você tem que tirar as peças. Como é que onde é que isso mexe com a nossa mente? Carlão, a primeira coisa que vem a coisa em jogo é regra, né? E aí, qual é a ligação que a gente tem com a nossa sala de aula? Regra, né? A gente coloca ali o aluno, a gente orienta a nossa sala de aula, nossa aula no começo, introdução, uma coisa de passar exercício, tem regra em tudo. Então isso aqui é uma adaptação simples de regra. Olha, a regra é essa, essa e essa, né? Então, o respeito às regras é que fazem o jogo funcionar. Então isso já é a primeira porta de entrada. Depois, a questão do físico, né, da pessoa. Pô, eu tenho um prazer enorme de estar aqui com você jogando um jogo. A sua pessoa, o jogo, o ambiente. Se eu estou na minha casa, bicho, eu não tô nem aí pra você, quem tá do outro lado, eu tô jogando ali no celular ou Não existe uma socialização. Exatamente, a socialização. Então, as pessoas mais tímidas do mundo chegam numa mesa de tabuleiro e rompem aquele início, mas daqui a pouco estão jogando e interagindo com as pessoas, de acordo com as regras, e tá tudo certo. Daqui a pouco ele vai voltar a ser tímido. Isso aqui não resolve a vida de ninguém. Se resolvesse, troca, né? Ia ser fantástico, mas Marcelão, como é que começou a tua vida com jogos? Antigo. Eu sou antigo. Eu sou o cara que tive o Master, né? E aí eu já era aquele cara que, assim, gostava de estudar, não muito, mas gostava. Tem uma categoria aqui no Master que é esportes. Eu adoro esporte, então falava de futebol. Você praticava bastante, dá pra ver. Exato. E, assim, a gente tinha uma galera que jogava. Só que no Brasil tinham poucos jogos de tabuleiro. Então, War, Master, War eu joguei muito, War eu joguei. Mas tinham poucos jogos e a diferença marcante, Carlão, antigamente você jogava um jogo e você achava que estava jogando o jogo. Então, por exemplo, o jogo da vida. O jogo da vida tem lá uma trilhazinha, aí você joga um dado, né? Caiu 1, 2, 3, aí tá lá, casei. Você casou, tirava aquela onda. Bicho, você tem a impressão de que você jogou. Não, quem jogou foi o dado. O dado te levou lá e você casou. Você não escolheu casar. O dado te levou aquilo ali. Se fosse assim na vida, como é que seria, né? Já tivesse jogar dado pra tudo, hoje complicado. Não. Né? Olha isso aqui, Carlão. Tudo isso aqui são jogos. Essa loteria tem mais de 800 títulos, cara.
todos os jogos de tabuleiro. Todos os jogos de tabuleiros. Então, quer dizer, você tem tudo que é tema. Explodiu, há mais ou menos uns 12 anos, explodiu de fazer muito jogo. Hoje já tem jogos lançados no Brasil, fabricados no Brasil, feitos por brasileiros, com uma qualidade até boa, entendeu? E assim, não para, né? Todo ano tem uma feira em Essen que, porra, lança 10, 12, 15 títulos. Tá, e qual é a diferença, vamos dizer assim, abertamente, de um jogo para o outro? Porque a sensação que eu tenho de jogo de tabuleiro é que é sempre um dado que você decide sua sorte e acabou. Um dado, decide sua sorte e acabou. Onde é que muda isso nos novos jogos? Porque eu estou vendo títulos aqui que eu não faço nem ideia. Nem ideia do que é aqui. Né? Existe uma divisão no mundo dos jogos de tabuleiro, é uma divisão que é muito pragmática, mas é bem simples. Os jogos que são os eurojogos, Eurogame chamados, e os americanos, né? Os Ameritrash que a gente chama, brincando. Os jogos europeus, eles são em cima de mecânicas. Então, a mecânica é alocação de trabalhador. Você pega um bonequinho, coloca ali e ele faz alguma coisa. Pega um outro bonequinho, coloca... Tem muito pouca sorte. É um jogo que tem... Um jogo de estratégia. Exatamente, ele é mais estratégico. Já o jogo americano, ele tem os dados, ele tem aquela coisa do bonequinho, um bonequinho bate no outro, e aí você tem uma dose de emoção, e eles são jogos muito mais temáticos, né? O tema é muito envolvente. E os euros, não. E o que modifica muito é a simplicidade da coisa. Por exemplo, esse jogo aqui é um jogo que só tem carta também. Once Upon a Time. Isso. Era uma vez. Isso aqui estimula criatividade, Carlão. Porque você tem um começo de jogo, todas as histórias começam com Era uma vez. As cartas que estão no jogo aí, tem cartas que é um cavalo, é um rei, é uma torre, tem cartas que são de lugar, um castelo, uma estrada, uma floresta, e você recebe um final. E no final, o príncipe morreu solitário. Você não sabe qual é o meu final, eu não sei qual é o seu. O seu é os príncipe e a princesa casaram e viveram felizes para sempre. E nas histórias que a gente vai construindo, jogando as cartas, a gente vai ter que contar a história. Então, quer dizer, a criatividade vai a mil. Só que na aula de literatura você explode, entendeu? Com um grupo de alunos, um grupo de pessoas, você fica divertido com horas, entendeu? E um jogo só tem carta. É isso só que eu tem ia carta. falar. É horas de jogo. Não, eu digo assim, sim, não é um jogo que você começou, acabou, ganhou, terminou. Aqui tem um indicativo, né? Eu acho que aqui tá faltando, tá aqui. Olha lá, ó. 20 a 40 minutos. 20 a 40 Em 40 minutos. minutinhos você resolveu a vida. Uma aula, exatamente. Uma aula. O Master, ele tem um caminhozinho lá. Mas você pode fazer como bingo e uma sequência de perguntas com variados temas. Então, o Master cara eu lembro. Sabe de geografia, sabe de história, o outro sabe de esporte, o outro sabe... Tem um time que vai resolver essa cartela aqui, o outro time vai resolver a cartela ali. Então, dá pra você fazer muita coisa, cara. Esse aqui é a sua área, robô ricochete. O robô ricochete. Você tem um robozinho que tem que chegar num outro caminho. Lembro só que o R2D2, exatamente. né? Uma imagem aqui parecida, acho que não sei se vai dar para ver, mas parece. Lembra o R2D2? É, exatamente. E agora o novo, né? O BB-8, né? É parecidíssimo. É parecidíssimo mesmo, né? Você tem que olhar para... Esse jogo é muito engraçado, porque você monta o tabuleiro aqui, tá eu e você jogando, daqui a pouco chega um, daqui a pouco chega fulano, as pessoas começam a olhar para o tabuleiro e alguém... 8. Vira ampulheta e você... 8. Todo mundo, daqui a pouco vira um cara lá, 6. Acredito. O que é isso? Os robôs, eles têm que chegar a um determinado lugar sorteado, aleatório. E aí as pessoas vão ver quantos movimentos para chegar naquele lugar. Só que tem as paredes. E quando o robô encontra a parede, ele vai para a direita ou vai para a esquerda. Aí bateu uma outra parede. Então, imagina um robô num labirinto e você tem que fazer ele chegar. Então, imagina a visão espacial que o cara tem que fazer isso, cara. Um professor de matemática avaliando as probabilidades que o cara teria para fazer isso. Movimento em física? Movimento em física, né? Você bater e... Enfim. Qual o caminho, qual é a velocidade. Interessante porque os 3 jogos, nós falamos aqui um pouquinho geral, que é o jogo todas as inteligências, um que pode ser englobado na literatura, na história, nas artes, na humana, e um bem nas exatas, né? Exato. Qual é o seu preferido? Carlão, eu sou um cara do tema, né? O meu jogo favorito, eu não consegui pegar aqui na loja, mas é o Power Grid, porque ele é um jogo que mexe com leilão, ele mexe com as usinas para você fornecer energia. Aí você tem energia do carvão, do petróleo, do lixo, no caso biogás, e urânio, energia nuclear. E você tem que construir as casas que seriam, vamos dizer assim, em cada cidade, né, para fornecer energia para essas casas. Então tem um leilão, tem que comprar usinas, tem que administrar, você é um grande administrador.
Então, eu gosto muito desses jogos que tenham um tema e tenha estratégia, eles têm uma densidade por isso, entendeu? E aí são os meus favoritos, meus xodós, vamos dizer assim. E para uma pessoa que está querendo começar a jogar um pouquinho? Luderias. O caminho é Luderias, né? Então aqui na Asa Sul, essa aqui na 315, a ludoteca é fantástica. Você está vendo o espaço. Maravilhoso. Né? A quantidade de jogos. Os rapazes que ficam ali embaixo, os monitores, ensinam praticamente todos os jogos que tem aqui. E dimensionado. Então chegou uma galera aqui de 14, 15 anos, queremos jogar um jogo que não tem que pensar muito. Ele vai trazer, indicar o jogo para você, apresentar, acabou. Não, nós queremos um jogo mais estratégico, um jogo mais... Ele vai trazer um jogo para você. Ah, não, chegou a gente aqui, né? No caso eu de 40, o cara de 50. Queremos conhecer um jogo que não pode ter muita regra. Aqui o jogo. Entendeu? Então, assim, para todas as idades, de tudo. Eu tenho gente que joga isso aqui com 90 anos, com 80 anos. E esse aqui, eu acabei de falar, um jogo abstrato que, assim, você consegue imaginar seus alunos brigando para descobrir o caminho. E você consegue, numa mesa de professores, lá, todo mundo ali queimando a muva do mesmo jeito. E se você chegar pro seu pai, vamos jogar um jogo aqui, ele vai lá e vai te dar uma surra nisso aqui. Ele tem uma visão diferente. Quer dizer, é para tudo. É para todas as idades. Além da mente, né? Ficar sempre mente, pessoas. Você está vivendo aqui, você não está preocupado com o celular. Você não mexeu no seu celular até agora, nem eu, não é isso? Tá tudo certo. Nem tô lembrando de que Você tá ali no joguinho e aí, cara, é só alegria, né? Eu acho que maravilha. É um mundo muito bacana. Gente, esse foi o nosso Papo Física no Café de hoje, um grande papo com o Marcelo, falando sobre jogos e a inteligência, né? Nós vamos convidar o Marcelo já para outras vezes aqui, eu quero outros, mas jogando, né? Aí sim. Pra ele mostrar, fazer um gameplay aí, né? Fazer um gameplay para ele mostrar como é que é isso. Tem um jogo, você conhece os professores, o Jeanzinho de biologia, né? Sim, sim. Rapaz, o Jean, ele é louco com um jogo chamado Citoses. Ah, não, o mapa é uma célula. E você tem que fazer a célula produzir energia. Daí o jogo quem produz mais energia. Aí você tem as mitocôndrias, você tem os órgãos celulares todos ali. Você tem moléculazinha de glicose. Você tem um jogo que é uma aula de biologia. Exatamente. Aí, professores de biologia, fica a dica, né? Fica a dica aí. Citoses. Boa dica. Marcelão, muito obrigado, valeu. E a gente tá junto. Um abraço. Um abraço.